Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Assim, primeira coisa que eu acho engraçado, assim, eu entendo as manchetes da imprensa esportiva. Gerson aceitou a proposta. Óbvio que ele aceitou, gente. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Não é isso? Lá atrás, fez a proposta. Não quero, acabou. Não tinha nada, morria ali. Não nasceria toda essa celeuma. Óbvio que ele aceitou. Isso foi vazado por gente próxima ao jogador ontem, para dar um peso maior, talvez, e tudo, mas o fato é, até agora, o Flamengo não sabe de nada. Ao mesmo tempo, o Zente não é obrigado a comunicar ao Flamengo, ele pode pagar a multa, pode abrir a janela no mês que vem, né, de contratações internacionais, levar o jogador, desde que ele queira ir. Isso é muito simples. O jogador veio para cá, para os Estados Unidos, né, vai jogar, porque o Flamengo vai fazer o quê? Vai afastar o jogador que até agora... O Mauro travou ou fui eu que travei? No outro clube, o procurou, não pagou, não fez proposta, ou fez, mas não interessou o Flamengo. Tem que seguir a vida normal. O Flamengo não tem muito o que fazer. Eu acho que o Gerson deveria conversar com os dirigentes do clube. Se não partir dele, cabe ao dirigente procurar o jogador e conversar com ele para tentar entender a situação, porque está aí em todas as mídias, né? Eu acho, como eu já falei antes, que tudo é muito mal conduzido na carreira do Gerson. A maneira como as coisas são tratadas, sempre com reclamações públicas, questões que podem ser resolvidas com diálogo, e aquela questão também de faz um acordo, daqui a pouco reduz a multa. Aí vem o pessoal com propostas, os dirigentes do clube russo junto com os representantes do atleta. Não tem proposta, reduziu a multa de 200 a 25 para só sair pela multa. Então não tem que voltar essa discussão. Realmente se desperdiça muito tempo, gera um desgaste muito grande para o jogador. Repare que ele nunca consegue cumprir um contrato. Ele não terminou o contrato com a Roma, não terminou o contrato com o Flamengo, não terminou o contrato com o Olympique, não terminou o contrato, não deve terminar esse contrato com o Flamengo. Se ele tivesse ficado no Olympique, quando foi para a reserva, todo jogador pode ficar na reserva. O Jorginho, que acabou de chegar, gente, não dá para comparar o patamar que o Jorginho alcançou com o do Gerson. O Jorginho apareceu há 4 anos, quando tinha idade, quando era um pouco mais velho que o Gerson, né? Apareceu entre os 3 melhores do mundo, o campeão europeu pela Itália. Jogou na Premier League, jogou na Liga Italiana, jogou em times grandes, no plural, da Europa. Tem uma carreira internacional sólida, é conhecido internacionalmente muito mais que o Gerson. Né? O Jorginho ficou na reserva a temporada inteira, porque o Arsenal contratou outros jogadores. O Declan Rice, que foi contratado ao West Ham por uma fortuna, titular absoluto, o cara que fez 2 gols de falta no Real Madrid, ajudando a eliminar o time espanhol da Liga dos Campeões. E ele aceitou a reserva, foi lá, jogou normalmente, terminou a sua trajetória na equipe inglesa e ficou livre do Flamengo. Se o Gerson tivesse cumprido o contrato com o Olympique, ele, ano que vem estaria ali, terminaria o contrato, poderia jogar onde ele quisesse, sendo o dono dos direitos federativos dele mesmo, fazendo um contrato ainda melhor. Então é muito desgastante essa situação. Sabe? Eu já disse outras vezes, se eu fosse um dirigente, me colocando no lugar dos cartolas, eu também ia querer ficar aturando esse tipo de coisa. Assinou um contrato, combinou, acertou, aí daqui a pouco... O que acontece? Quem fala não é ele, quem fala é o pai dele. Mas ele nunca se manifesta contra as palavras do pai. Significa que ele está concordando. O pai se apresenta como representante dele. Um desgaste necessário, acho uma carreira muito mal conduzida. Por mais que se ganhe dinheiro, acho que você pode aliar ganhos financeiros significativos com boas relações com os clubes, sair numa boa e tal, sem ter atrito. É só pesquisar como foi a saída dele do Olympique, o clube anterior ao Flamengo. Saiu de lá numa situação também de um certo conflito, quando o pai dele deu declarações à imprensa brasileira, reclamando que ele estava na reserva. Gente, porque ele não pode ficar na reserva, ele não podia ficar na reserva. Estava jogando num time grande da França, numa cidade que eu não conheço, mas todo mundo diz que é uma cidade muito legal, time grande de torcida, de camisa, sabe? Numa região onde você não vai se deparar tão, provavelmente, com questões de racismo como pode acontecer na Rússia, né? Até porque a torcida do próprio Olympique é uma torcida formada por muitos norte-africanos, por africanos em geral, enfim, que vivem naquela região do sul da França. Enfim, acho uma pena, sinceramente, acho que sai desgastado, embora, evidentemente, a gente não concorde com nenhuma manifestação violenta contra o jogador. Manifestações pacíficas que o torcedor faça é um direito dele, se ele está se sentindo traído pelo capitão do time, pelo jogador que ele tanto admirou. O torcedor pode se manifestar, desde que ele não seja violento, não seja agressivo. Isso faz parte também do jogo, como os aplausos também fazem parte. Mas eu acho tudo muito mal conduzido, Thiago. Uma carreira poderia ser encaminhada de uma forma bem melhor. Ele é um ótimo jogador. Eu acho uma pena mesmo.
Mas, Mauro, duas perguntas, tá? Ainda sobre essa situação do Gerson. Então, primeiro, pro Flamengo não tem nada certo, né? Porque saiu a notícia que tá certo, mas saiu do staff do Gerson. Inclusive, na minha apuração, já tá até procurando casa lá, por meio de amigos de jogadores que estão no Zenit. O Gerson já estaria procurando casa, né? Lá na Rússia. Pro Flamengo, então, Mauro, não tem nada certo, já que não foi notificado? E outra, aquela multa de 40 milhões de reais. Porque tem ainda essa multa de 40 milhões de reais que o Zenit ignorou. O Zenit, pelo jeito, vai pagar os 25 milhões de euros. Mas tem uma multa de 40 milhões de reais, uma cláusula, que o Gerson teria que pagar por uma rescisão unilateral, né, de direito de imagem. O Flamengo ainda pode acionar o Gerson na justiça se ele sair por essa multa de 40 milhões de reais? Isso, eu até conversei com um advogado sobre isso, e ele acha, acho que outros também devem achar a mesma coisa, que é provável que isso ainda é um imbróglio jurídico, né? O Zenit não tem nada com isso, isso é uma cláusula contratual do Gerson com o Flamengo. Então é um problema do Flamengo com o Gerson com o Flamengo, se ele de fato foi embora, dessa maneira. Pode haver discussões jurídicas se essa cláusula ela é, digamos assim, algo aceitável ou não, algo que dentro das leis brasileiras pode ser entendido como correto ou algo inválido, pode se arrastar por muito tempo. Agora, o Zenit tem que pagar ao Flamengo os 25 milhões de euros. O Flamengo, imagino, pelo que eu entendi, cobrará do Gerson esse valor aí, que é perto de 40 milhões de reais pelas estimativas do clube, né? Aí vejamos como vai ser, mas é uma coisa à parte. Agora, é importante frisar também que o clube russo não precisa comunicar nada ao Flamengo. Apenas a informação o Flamengo não tem comunicado de nada. Todas as informações, é uma dedução óbvia, né, gente? Estão saindo sobre Gerson aceitou e tudo mais, está certo entre o clube russo e o jogador, isso vem, claro, de pessoas ligadas ao jogador, né? O Flamengo simplesmente não sabe de nada, não foi comunicado de nada e nem tem que ser comunicado. Pagar a multa, acabou. O Flamengo fez isso com o River Plate, pagou a multa do De La Cruz, acertou um contrato com o Uruguai e ele foi embora do Rio e foi jogar no Flamengo. Mas saiu de lá de uma boa, né? Saiu de lá com atrito com nada. Saiu de lá numa situação muito, muito tranquila, até ser muito festejado, até porque eles ganharam um troféu no último jogo que o De La Cruz fez com a cabeça do time argentino. Mas bem diferente do que vimos ontem, aí, com algumas cenas até um tanto quanto exageradas aí, de alguns torcedores mais exaltados, com relação a um jogador que há pouco tempo era tão querido e idolatrado pela torcida. Mas o que eu acho curioso disso tudo é tanta manchete de ontem para hoje. Tudo certo, o Gerson aceitou. Se o Gerson não tivesse aceitado, nem tinha começado essa conversa, Thiago. Lá atrás, procurou, não aceitou e tal, morreu. Acho que é claro, desde o início está claro que ele aceitou. É óbvio que ele aceitou. E a gente já tinha falado, Mauro, que ele tinha aceitado. Lógico. A gente falou isso no domingo. É lógico, mas é só juntar Lé com o Cré. Por que tem todo esse rolo? Porque ele aceitou a proposta. Se ele não tivesse aceitado, o pai dele não iria, na segunda da semana passada, já há 10 dias, se reunir com o dirigente do Flamengo e com o dirigente do Zenit, que pelo que eu soube até participaram online. Foi uma reunião que não durou 10 minutos, já contamos essa história aqui. Temos uma proposta e tal, bababá. Não, 25 milhões à vista, foi o que nós acertamos na última renovação. A redução de 200 milhões de euros para 25 da multa rescisória, mas sem negociação. Paga 25 e vai embora. Vai lá e deposita a multa. Esse é o acordo, é o que está escrito. O Flamengo disse isso, a reunião acabou, não durou 10 minutos. Quando o representante do atleta vai até o clube, levando junto com ele pessoas de um outro clube, dizendo que esse clube quer comprar os direitos federativos do atleta, é óbvio, evidente que ele já aceitou a proposta. Senão ele não iria levar até o Flamengo. Então, assim, eu acho muito curioso como a imprensa bate cabeça às vezes. O Flamengo acaba de oficializar a venda do meio-campista Gerson para o Zenit, da Rússia, em uma negociação que promete movimentar o mercado da bola e marcar uma nova fase na carreira do jogador. O acordo foi fechado por valores que giram em torno de 18 milhões de euros, aproximadamente 105 milhões de reais na cotação atual, colocando Gerson entre as maiores vendas da história do clube carioca. O atleta, que já havia tido uma passagem pelo futebol europeu antes de retornar ao Flamengo, agora parte novamente para o velho continente, desta vez com a missão de ser protagonista em solo russo. A diretoria rubro-negra confirmou a transação nesta manhã, destacando que a venda foi estratégica tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo, já que o jogador vinha recebendo propostas e expressando interesse em um novo desafio fora do Brasil.
Gerson se despede do Flamengo após uma trajetória marcada por títulos, atuações decisivas e uma forte identificação com a torcida. Desde seu retorno ao clube em 2023, o Coringa vinha sendo peça fundamental no esquema tático, alternando entre o meio-campo e funções mais avançadas com grande versatilidade. Sua técnica refinada, visão de jogo e personalidade em campo renderam elogios de torcedores e analistas, além de convocações para a seleção brasileira. O jogador publicou nas redes sociais uma mensagem emocionada, agradecendo à nação rubro-negra pelo apoio incondicional e prometendo voltar um dia. Nos bastidores, a saída já era cogitada há semanas, principalmente após o Zenit intensificar os contatos com os representantes do atleta e oferecer um projeto ambicioso, com salário milionário e papel de destaque no elenco. O impacto da saída de Gerson no elenco flamenguista ainda será sentido, especialmente em um momento em que o clube disputa títulos importantes e precisa de estabilidade no setor de meio-campo. A comissão técnica já avalia nomes para a reposição, e a diretoria deve ir ao mercado em busca de reforços que possam manter o alto nível de competitividade. Por outro lado, a venda de Gerson representa um alívio nas finanças do clube e pode abrir espaço para investimentos em outras áreas estratégicas do time. Enquanto isso, no Zenit, a chegada do jogador é celebrada como um grande reforço para a temporada europeia, onde o clube busca retomar o protagonismo no cenário continental. Gerson será apresentado oficialmente nos próximos dias e deve vestir a camisa 8, símbolo de sua nova missão no futebol russo.